Desde criança, sempre soube que meu casamento não seria uma escolha minha. Cresci ouvindo minha mãe dizer que o amor vinha depois, que o respeito e a cumplicidade eram mais importantes do que qualquer paixão passageira. Aceitei essa ideia como se fosse a única possibilidade, afinal, todas as mulheres da minha família haviam se casado assim. Mas naquele dia, sentada diante do espelho, vestida de noiva, uma inquietação tomou conta de mim. Minha mãe, Dona Rosa, sorria enquanto ajeitava o véu sobre minha cabeça. Seu olhar brilhava de orgulho, como se aquele fosse o momento pelo qual ela sempre esperou. "Você ficará linda, minha filha", disse, com um toque carinhoso no meu rosto. Eu tentei sorrir, mas meus lábios não obedeceram. A verdade é que não sabia nada sobre Mateus, além do que minha família me contou. Sabia que vinha de uma boa família, que era trabalhador, responsável e que poderia me proporcionar uma vida estável. Mas como era sua voz? Seu olhar? O modo como sorria? Será que era gentil? Será que conseguiria me fazer feliz? Balancei a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Não deveria estar questionando agora. A decisão já estava tomada. Tudo já havia sido planejado e eu deveria estar me sentindo grata. Mas havia um nó em minha garganta, algo sufocante, uma sensação que não conseguia explicar. Rafaela, minha melhor amiga, entrou no quarto com pressa. Seus olhos me analisaram com atenção. Ela me conhecia bem demais para acreditar na minha expressão tranquila. "Você está bem?" E perguntou em um tom suave, mas carregado de preocupação. "Sim", menti, desviando o olhar. Ela se ajoelhou à minha frente, segurando minhas mãos. "Ayla, você nunca viu o Mateus, nunca conversou com ele. E se você não gostar dele?" Fechei os olhos por um instante. Essa era a pergunta que eu não queria enfrentar. "Não importa", sussurrei. "O casamento já está decidido." Ela suspirou, mas não insistiu. Apenas apertou minhas mãos mais forte antes de se levantar. "Se precisar de mim, estarei lá." Eu precisava, mas não podia dizer isso. Minha mãe voltou apressada, avisando que estava na hora. O coração martelou contra meu peito. Respirei fundo e me levantei. O vestido era pesado, mas o que realmente me prendia no chão era o medo do desconhecido. Ao sair do quarto, vi meu pai me esperando para me levar até o altar. Ele parecia orgulhoso, emocionado. Ajeitou meu véu e então, sem dizer nada, segurou meu braço, como se tudo já estivesse certo, como se tudo estivesse exatamente como deveria ser. Eu queria sentir essa certeza também. Dei o primeiro passo. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. O salão estava repleto de convidados, e a conversa entre eles era um murmúrio baixo que mal chegava até mim. As luzes suaves iluminavam o caminho à minha frente, mas tudo parecia distante, como se eu estivesse presa em um sonho do qual não conseguia acordar. A mão do meu pai estava firme sobre a minha, um gesto silencioso de apoio. Ele não precisou dizer nada. O brilho em seus olhos mostrava o orgulho que sentia. Caminhamos juntos, e a cada passo que eu dava, minha respiração ficava mais curta. Senti um leve tremor nas mãos, escondido sob o tecido branco do vestido. Levantei o olhar e vi rostos conhecidos de ambos os lados, alguns sorrindo, outros observando com curiosidade. Mulheres mais velhas cochichavam entre si, avaliando meu vestido, minha postura, meu destino. Os homens, em sua maioria, apenas assistiam, indiferentes. Eu sabia o que estavam pensando. No fundo, todos queriam ver minha reação ao encontrar Mateus pela primeira vez. Rafaela estava sentada na primeira fileira, os olhos fixos em mim. Seu rosto carregava uma mistura de nervosismo e preocupação. Ela sabia que eu estava hesitante, que dentro de mim havia uma tempestade de incertezas. Minha mãe, sentada ao lado dela, sorria orgulhosa, sem perceber o caos que se formava dentro de mim. Os passos do meu pai pareciam firmes, seguros, como se não houvesse nada a temer. Eu, por outro lado, sentia que cada passo me puxava para um caminho sem volta,
Eu deveria estar feliz. Era isso que diziam, não era? O casamento é um momento especial. Mas e se para mim não fosse? A distância até Mateus diminuía. Meus olhos estavam fixos no chão, mas a cada novo passo, a curiosidade crescia dentro de mim. Como seria vê-lo? Como ele reagiria ao me ver? Ele estava tão nervoso quanto eu? Quando já estávamos perto o suficiente, minha mãe fez um gesto discreto para que eu olhasse para frente. Respirei fundo e ergui o olhar. E então, vi Mateus. Meu olhar encontrou o dele, e por um instante, o tempo pareceu desacelerar. Eu queria acreditar que tudo o que eu sentia era nervosismo, mas não era apenas isso. Meu corpo ficou tenso, minhas mãos suaram e um frio atravessou minha espinha. Mateus era um homem grande, muito maior do que eu imaginava. Seu rosto carregava traços gentis, mas era impossível ignorar sua estrutura robusta. O terno escuro mal cobria sua silhueta larga, os ombros largos, o peito volumoso. Ele não era como os homens que costumavam ser exaltados como ideais em minha família. Não era como os que eu havia imaginado em meus devaneios de infância. Quando pensava no dia do meu casamento, eu sabia que minha reação era visível. Meus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Mateus percebeu. Vi a forma como seu olhar mudou, como ele desviou levemente os olhos antes de forçar um sorriso educado. Ele sabia o que eu estava pensando. A sala, que antes parecia cheia de murmúrios, ficou em silêncio. Um silêncio pesado. Engoli em seco, tentando recuperar o controle sobre minhas emoções, mas não consegui evitar a onda de pensamentos que me invadiu. Por que ninguém havia me contado? Minha mãe sabia como ele era, meu pai também. Mas ninguém mencionou. Eu estava preparada para um desconhecido, mas não para lidar com uma surpresa tão grande em um momento tão definitivo. Mateus ficou parado, esperando por mim. Ele não disse nada, não fez nenhum gesto brusco, apenas me observava, talvez esperando que eu encontrasse minha voz. Minhas pernas estavam trêmulas. Senti o olhar de Rafaela queimando sobre mim, como se quisesse me puxar de volta para a realidade. Mas eu só conseguia pensar em como tudo aquilo parecia diferente do que eu imaginei. Por um segundo senti vergonha, não por Mateus, mas por mim. Pelo jeito que reagi, pelo medo que me tomou. Eu não o conhecia. Ele não me fez nada. E, no entanto, meu corpo inteiro se fechou em resistência. Pisquei algumas vezes, tentando me recompor. Meu pai soltou minha mão devagar, como se sentisse que algo estava errado. O silêncio ainda pesava no ambiente, e então percebi que todos estavam esperando minha reação, esperando meu próximo passo. Mas a verdade era que eu não sabia o que fazer. Meus pés estavam fixos no chão, como se tivessem criado raízes. Meu corpo inteiro parecia pesado, sufocado por uma mistura de surpresa e incerteza. Eu deveria continuar, simplesmente caminhar até Mateus e aceitar o destino que havia sido traçado para mim. Mas por alguma razão, esse movimento parecia impossível. Minha mente gritava perguntas que eu não tinha coragem de fazer. Por que ninguém mencionou? Será que esconderam porque sabiam que eu reagiria assim? Ou será que simplesmente acharam que isso não importava? Minha mãe sempre dizia que a aparência não sustenta um casamento. Mas agora, olhando para Mateus e sentindo a confusão borbulhar dentro de mim, eu não conseguia evitar o impacto da primeira impressão. Mateus continuava ali, sem se mover. Seu rosto não mostrava raiva, nem frustração. Era um olhar contido, de quem já havia passado por isso antes, de quem sabia que, no fundo, eu precisava de um instante para absorver a realidade. Fechei os olhos por um segundo, tentando reorganizar meus pensamentos. Eu me sentia exposta, como se cada convidado soubesse exatamente o que se passava dentro de mim. O salão estava silencioso, mas eu sentia o peso dos olhares. Meu pai, parado ao meu lado, parecia hesitar, como se percebesse minha luta interna, mas sem saber o que fazer. Respirei fundo, tentando acalmar a onda de emoções que me dominava. Não era justo com ele.
Mateus não tinha culpa de nada. Ele também não me conhecia. Talvez estivesse tão nervoso quanto eu. Talvez, por dentro, também estivesse questionando quem eu era, como eu era, se eu seria a esposa que ele esperava. Mas mesmo sabendo disso, a sensação de frustração não me abandonava. Por que não pude saber antes? Eu teria tido tempo de processar, de me preparar. Talvez minha reação fosse diferente. Mas agora, aqui, diante dele, meu choque era evidente demais para ser disfarçado. Mateus desviou o olhar por um breve momento, como se me desse espaço para respirar. Esse gesto me atingiu de uma forma inesperada. Ele não exigia nada, não me pressionava, apenas esperava. Tentei buscar um ponto de equilíbrio dentro de mim. O casamento já estava decidido. Eu poderia lidar com isso? Poderia aceitar alguém que até um minuto atrás eu nem sabia como era? Respirei fundo. O peso do momento me esmagava, mas uma coisa era certa: eu precisava decidir agora. O silêncio no salão parecia ensurdecedor. Eu sentia os olhares pesando sobre mim, cada um esperando minha reação, meu próximo movimento. Mas como dar esse passo quando tudo dentro de mim estava em conflito? O juiz de paz começou a falar, mas suas palavras pareciam abafadas pelo turbilhão em minha mente. A cerimônia estava seguindo seu curso, mas eu me sentia deslocada, como se estivesse assistindo a tudo de fora, sem realmente fazer parte daquele momento. Senti minha mãe me observando. Não precisava olhar para saber que seu rosto trazia um sorriso satisfeito, pois para ela tudo estava acontecendo como deveria. Rafaela, ao contrário, mal piscava. Sua expressão era de tensão, quase implorando para que eu reagisse de alguma forma. Meu pai continuava ao meu lado, mas sem segurar mais minha mão, como se soubesse que aquela decisão, no fim das contas, era só minha. Meu olhar voltou para Mateus. Ele estava me esperando. Não havia ansiedade nele, nem impaciência. Apenas uma calma estranha. Ele parecia saber o que estava acontecendo dentro de mim e, de alguma forma, aceitava isso. A verdade é que eu tinha duas opções. Poderia recuar. Poderia dizer que não estava pronta, que não queria. Ninguém poderia me obrigar. Mas e depois? O que aconteceria? O casamento já estava acertado. Os convidados estavam ali. Minha família inteira veria isso como uma vergonha. Eu poderia carregar essa decisão? Ou eu poderia seguir adiante, dizer sim e aceitar o que viesse depois? Engoli em seco. Meu coração batia tão forte que doía. O juiz de paz fez a pergunta. O momento chegou. E então, minha boca se abriu. Mas eu ainda não sabia qual seria a minha resposta. Minha respiração estava presa no peito. O salão inteiro parecia estar esperando aquele momento, como se cada pessoa presente ali segurasse o fôlego junto comigo. Minhas mãos tremiam levemente, escondidas sob o tecido do vestido. Meus olhos estavam fixos em Mateus. Ele não parecia aflito, nem impaciente. Apenas esperava, com a mesma serenidade que demonstrava desde o início. Aquilo me incomodava de um jeito que eu não conseguia explicar. Será que ele já sabia que eu hesitaria? Será que já esperava essa reação? Minha mãe sorriu para mim confiante. Ela acreditava que eu diria sim. Era isso que ela sempre me ensinou. O casamento era um compromisso, uma construção. O amor não precisava vir antes. O amor poderia vir depois. Mas poderia mesmo? Meu olhar vacilou. Eu queria acreditar nisso, mas e se não acontecesse? E se eu nunca me acostumasse à ideia? Desviei os olhos e encarei o chão. Minha mente girava, em círculos. Meu sim não era apenas uma resposta para um ritual. Era o começo de algo que mudaria minha vida para sempre. E Mateus, o que ele esperava de mim? Meu olhar voltou para ele. E naquele instante, percebi algo que antes me escapava. Ele não parecia um homem que esperava que eu dissesse sim, apenas porque era o esperado. Ele não parecia alguém que se importava com as tradições, mas sim, alguém que aceitava o que viesse. E então, me perguntei, e se Mateus estivesse tão inseguro quanto eu? Talvez esse casamento fosse uma incerteza para nós dois.
Meu peito subiu e desceu em um suspiro profundo. Eu precisava decidir, não pela minha família, não pelos convidados, mas por mim. Fechei os olhos por um breve instante, buscando uma resposta, dentro de mim. E então, abri os lábios. Minha decisão estava tomada. Minha voz estava presa na garganta. O sim que todos esperavam não saía com a naturalidade que deveria. Meu peito subia e descia com a respiração curta, minha mente ainda dividida entre o que sentia e o que precisava fazer. Foi quando olhei novamente para Mateus. Dessa vez, não vi apenas um homem parado à minha frente. Vi seus olhos, e neles havia algo que me fez hesitar ainda mais. Não era frustração, nem expectativa. Era paciência. Uma espera silenciosa, sem cobrança. Como se ele soubesse que eu precisava de um tempo para digerir tudo aquilo. E talvez isso fosse o que mais me incomodava. Ele não me apressava. Não demonstrava indignação. Apenas aceitava meu silêncio. Era como se, ao contrário de todos ao redor, ele entendesse minha hesitação. Como se não esperasse que eu apenas seguisse o protocolo e dissesse sim, por dizer. Por um segundo, senti que ele via além do que eu demonstrava. Como se soubesse que minha mente estava cheia de perguntas, que meu coração estava dividido. Calma, aquele olhar sereno me fez sentir ainda mais exposta. Ele percebeu que eu não sabia o que fazer. Mas também notei algo mais. Ele não parecia decepcionado. Ele apenas me olhava, esperando, respeitando o meu tempo. Um nó se formou na minha garganta. E se eu estivesse sendo injusta? Talvez Mateus fosse mais do que a primeira impressão. Talvez ele fosse mais do que o homem grande à minha frente. Mas será que eu teria tempo para descobrir? Respirei fundo, meu coração ainda acelerado. A decisão ainda estava nas minhas mãos. Minha garganta estava seca. Minhas mãos tremiam levemente sob o tecido do vestido, e meu coração batia forte contra meu peito. Todos continuavam esperando, mas naquele momento, a única coisa que importava era o olhar de Mateus. Ele ainda me observava com a mesma paciência. Não havia impaciência, não havia cobrança. Apenas aquela serenidade que me desarmava, que me fazia sentir ainda mais exposta. Respirei fundo. A resposta já estava dentro de mim, mas eu relutava em dizê-la em voz alta. Não porque quisesse fugir, mas porque sabia que depois daquele momento não haveria mais volta. Meus olhos vagaram pelo salão. Minha mãe sorriu, orgulhosa. Meu pai manteve a expressão firme, confiante na minha decisão. Rafaela, no entanto, parecia segurar o ar, como se quisesse que eu dissesse algo diferente do que todos esperavam. Então, voltei a olhar para Mateus. Ele ainda esperava, e foi nesse instante que percebi que talvez eu também devesse esperar. Não pelo casamento, mas pelo que viria depois. Minha boca se abriu, minha voz saiu baixa, quase hesitante. Sim, a palavra ecoou pelo salão. Por um momento, o tempo pareceu parar. Vi um brilho diferente nos olhos de Mateus. Ele não sorriu, não demonstrou surpresa. Apenas assentiu, como se aceitasse minha resposta do jeito que veio. Hesitante, insegura, mas real. A cerimônia continuou, mas eu sabia que dentro de mim muitas perguntas ainda não tinham resposta, e a maior delas era: o que aconteceria agora? O alívio que eu esperava sentir nunca veio. Meu sim ainda ecoava na minha mente, e mesmo com a cerimônia seguindo, eu me sentia perdida dentro do próprio casamento. As palavras do juiz de paz continuavam, os convidados sorriam e acenavam, mas tudo parecia distante. Eu estava ali, mas ainda não sabia como me sentir sobre aquilo. Mateus, ao meu lado, manteve-se discreto. Ele não tentou segurar minha mão. Não se aproximou mais do que o necessário. Havia um respeito silencioso em cada um de seus gestos, como se ele entendesse que eu precisava de espaço. Eu não esperava isso. Depois da minha resposta hesitante, achei que ele tentaria me tranquilizar, que faria algo para quebrar o gelo entre nós. Mas ele não fez nada disso. Apenas ficou ali, presente, sem invadir meu momento de reflexão. E isso me fez observá-lo com outros olhos.
Sua postura era cuidadosa, seus gestos controlados. Ele não era um homem confiante demais, nem indiferente, apenas respeitoso. E por algum motivo, isso fez meu coração desacelerar um pouco. Talvez Mateus não fosse o problema. Talvez o problema fosse eu. Afinal, eu passei a vida inteira imaginando esse dia de uma forma. Agora, ele acontecia de outra completamente diferente. Eu não sabia se conseguiria construir algo com ele. Mas, pela primeira vez desde que o vi, uma pequena parte de mim começou a pensar que talvez valesse a pena tentar. O casamento havia terminado, mas minha mente ainda estava presa naquele momento. O salão estava repleto de sorrisos, cumprimentos, vozes misturadas em felicitações. Eu sorria mecanicamente para cada pessoa que se aproximava, mas por dentro ainda tentava processar tudo. Mateus estava ao meu lado, quieto. Ele respondia, com educação quando necessário, mas não forçava a conversa, não tentava se aproximar além do esperado. Isso me intrigava. Ele não era um homem insistente. Parecia confortável em dar espaço, em respeitar meus limites. Senti um toque leve no meu braço. Rafaela. Seus olhos estavam cheios de perguntas, mas ela não disse nada. Apenas me olhou como se quisesse saber. Você está bem? Assenti devagar. Estava? Eu ainda não sabia. Meu olhar voltou para Mateus. Ele estava ali, perto o suficiente para que eu sentisse sua presença, mas longe o bastante para que eu tivesse tempo de entender tudo. E então, pela primeira vez desde que o vi, senti que talvez esse casamento não fosse apenas sobre expectativas quebradas. Talvez fosse sobre recomeços, sobre aprender a enxergar além do que eu imaginava. Talvez eu ainda não tivesse todas as respostas, mas eu estava disposta a descobri-las. E assim, Ayla deu seu primeiro passo em um casamento que não começou, com amor, mas com incerteza. A vida nem sempre nos dá escolhas. Às vezes nos coloca diante do inesperado, nos forçando a olhar além das aparências e desafiar nossas próprias convicções. Mas será que o amor pode nascer do desconhecido? Será que o respeito e a paciência podem construir algo mais forte do que uma paixão instantânea? Coloque-se no lugar de Ayla. E se fosse você ali, frente a frente com alguém que jamais imaginou como companheiro? Teria dito sim ou teria recuado? Agora, clique no vídeo que está na tela para continuar essa jornada de autoconhecimento e refletir sobre o que realmente importa nas relações humanas. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias emocionantes que tocam a alma e fazem o coração bater mais forte. Afinal, cada escolha que fazemos molda o nosso destino, e às vezes, os caminhos inesperados são aqueles que nos levam às descobertas mais profundas.